Imagine voltar para casa depois de quase 5 anos trancada em um campo de prisioneiros. Você sobreviveu, mas quando desce do trem, percebe que a casa que você conhecia não existe mais. A Europa está em ruínas e o país que você deixou para trás foi engolido pela história. Registro de repatriação. Joseph Pilates deixou o campo de transição de Alexandra Palace, na Inglaterra, e chegou à Alemanha em 22 de março de 1919. Idade atualizada, 36 anos. Status familiar. Reencontro com sua filha Helene Louise, agora com 14 anos, e seu enteado Wilhelm. Uma família tentando se reconhecer no meio do caos. Yara. Aquele império alemão forte que Joseph conhecia tinha acabado. O Kaiser havia abdicado, abrindo caminho para a frágil e instável República de Weimar. Joseph estava livre, sim, mas estava pisando em um terreno cheio de incertezas, fome e tensões políticas. Joseph Pilates foi o inventor do método Pilates e teve uma vida apaixonante, cujos princípios ele detalhou em seu famoso livro Return to Life. Neste podcast, a especialista Cris Pinheiro e sua assistente inumana, a inteligência artificial Yara, vão conversar sobre a vida e as obras do homem que transformou a nossa relação com o corpo. A Alemanha pós-guerra era um lugar sombrio e deprimente. Mas se tem uma coisa que aprendemos sobre Joseph Pilates na Ilha de Man, é que ele não era o tipo de homem que ficava chorando pelos cantos. Ele pegou toda aquela observação sobre o movimento do corpo humano e passou os 6 anos seguintes na Alemanha desenvolvendo intensamente a sua técnica. Correção técnica, Cris. Ele não desenvolveu apenas a técnica, ele desenvolveu o hardware, cruzamento de patentes. Foi neste período, culminando no ano de 1925, que Joseph Pilates patenteou oficialmente a sua máquina mais famosa, o Universal Reformer. Você tem toda a razão, Yara. O Reformer, o coração do Pilates clássico. Joseph percebeu que o trabalho no chão, o mat, que ele ensinou na prisão era maravilhoso, mas exigia uma consciência corporal absurda. Então ele desenhou um carrinho que desliza sobre os trilhos, conectado a molas que geram resistência. O Reformer não faz o exercício por você. Ele te guia, te alinha e te desafia ao mesmo tempo. Análise de engenharia biomecânica. O uso de molas permite que a resistência aumente gradualmente à medida que o músculo se estica, imitando a tensão natural das fibras musculares e protegendo as articulações. Uma eficiência formidável. É uma genialidade que atravessou um século, Yara. Hoje, no nosso estúdio em Lisboa, o Universal Reformer é a estrela. Quando recebo alunas da faixa dos 40 a 50 anos, muitas chegam com as costas travadas pelo estresse do dia a dia ou sentindo a perda de mobilidade típica da menopausa. Quando eu as coloco no Reformer, a máquina abraça o corpo delas. As molas dão o suporte exato para que elas consigam fortalecer a musculatura profunda sem sobrecarregar a coluna. Aquela máquina idealizada no meio de uma Alemanha destruída é exatamente o que devolve a autonomia e a alegria de viver para essas mulheres hoje.
Com a evolução e o aperfeiçoamento do método, a fama de Joe começou a crescer. O sistema dele era tão eficaz na construção de corpos fortes e ágeis que ele chamou a atenção das autoridades. Polícia de Hamburgo. Ele estava implementando a sua contrologia diretamente nas forças da lei. Parecia que, finalmente, ele tinha alcançado o sucesso e a estabilidade financeira na sua terra natal. Mas a história da Europa nos anos 20 estava prestes a fazer uma curva muito perigosa. Alerta de contexto histórico crítico. Ano: 1925. A figura de Adolf Hitler começava a ganhar um poder considerável na Alemanha. O clima político estava mudando rapidamente e as forças policiais, incluindo as de Hamburgo, começaram a ser desenvolvidas e reestruturadas sob uma base cada vez mais militarizada. E esse foi o ponto de ruptura. Joe havia criado a contrologia para curar, para dar vitalidade, para libertar o corpo humano de suas dores e amarras. Ele não queria que o trabalho de sua vida fosse transformado em uma máquina de moer gente, usada para treinar soldados de um regime sombrio que se anunciava. A filosofia do Pilates é o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. O que estava crescendo na Alemanha era exatamente o oposto disso. Os registros dos biógrafos confirmam. Joseph Pilates ligou sua decisão de partir diretamente a essa mudança militar e política no país. A Alemanha deixou de ser um ambiente seguro para o seu sistema. Mais uma vez, ele precisava deixar tudo para trás. O trabalho com a polícia, a sua terra natal, mas, dessa vez, ele não estava indo para um campo de prisioneiros. Ele estava indo em direção ao futuro. Recalculando rota definitiva. Ano de partida: 1926. Os Estados Unidos da América possuíam baixos níveis de educação física e pouca compreensão da medicina esportiva em comparação com a Alemanha, criando um mercado perfeito para sua homeia. A sua metodologia. Destino: Nova York. O navio zarpou cruzando o Atlântico. E foi exatamente nessa viagem, em alto mar, que Joseph conheceria o seu destino não apenas profissional, mas a mulher que estaria ao lado dele pelo resto da vida. Eu sou a Cris Pinheiro, e lembre-se, o verdadeiro equilíbrio não é apenas físico, é ter a coragem de mudar de direção quando o ambiente não serve mais para a sua evolução. Eu sou a Yara. Mantenham seus sistemas operacionais atualizados e não se esqueçam de exalar todo o ar.